do ex-ministro, o Luiz Henrique Mandetta, que vai conversar com a gente. Eu quero saber quem vai fazer a primeira pergunta pro Mandetta. Quem é? É o claro, Alba? Sim, vai lá, Albinha. Então pode fazer a pergunta, Albeta. Vamos lá. Pois é, Mandetta, mas ainda falando sobre a OMS, muito se falou, né, exatamente como você disse, é pela ciência, nós vamos perceber os paradigmas da ciência. A OMS é o centro catalisador da ciência e da medicina mundial, e a gente vê que ela foi e voltou atrás como barata tonta, e a gente tomou decisões, os governos tomaram decisões, o seu governo tomou decisões baseadas nas recomendações da OMS. A OMS foi e voltou no caso da máscara, Sim. foi e voltou no caso da cloroquina, adiou a pandemia de alguma forma com a suspeita de um conluio com a ditadura chinesa e várias outras coisas, como, enfim, como é que a gente pode confiar na Organização Mundial da Saúde se ela mesmo se contradiz o tempo inteiro? Por exemplo, também em relação ao isolamento, ela relativizou e muitas pessoas estão perdendo emprego, Mandetta, perdendo a sua fonte de trabalho exatamente por esse isolacionismo burro, estúpido que a gente fez, não percebendo as diferenças de regiões, de cidades, de estados do Brasil, e a gente está perdendo economicamente também. A FAO tem 260 milhões de projeções de pessoas famintas, ou seja, talvez morra até mais gente do caso da Covid. Tudo isso baseado nas premissas, parece que tudo percebe, que a gente pode perceber, equivocadíssimas do OMS. Então, aonde está essa ciência, Mandetta? Bom, primeiro que essas premissas, elas são as que nós temos oficiais. Nós vimos várias vezes sendo citado, a Suécia é um case, ela não vai fazer nada. Está lá a Suécia com os seus casos com muita dificuldade. Não existe ninguém nessa história que seja dono da verdade. Nós somos, a humanidade, dona da dúvida. Nós temos um vírus novo, uma doença nova se apresentando. Cada sociedade procurou se portar frente a esse vírus de uma maneira. O Brasil, com as suas determinantes sociais históricas, de favelas, de exclusão social, de transporte público superlotado todos os dias com as pessoas ali dentro, o contato inevitável. Aqueles governantes que olharam e viram o estrago que fez em sistemas de saúde dito do primeiro mundo, tomaram as suas cautelas de pedir o isolamento e distanciamento. A época que eu estava lá, eu dava por cidade. Eram 5 cidades. Manaus, a segunda cidade era Fortaleza, a terceira era Recife, a quarta São Paulo e a quinta Rio, em termos de início do processo de transmissão dos casos. Mas isso é o que esse vírus fez no mundo. Pois é, Mandetta, ele não negociou com ninguém. Ele se impôs sobre todo e qualquer sociedade. Então, a maneira como ele foi apresentado, a maneira como a Organização Mundial da Saúde apresentou esse vírus para o mundo, e depois como esse vírus se comportou nas sociedades ocidentais, e isso vai ser motivo para muita discussão científica durante muitos e muitos anos, e o Brasil vai ser, sim, muito questionado de como se deu. Trocamos um ministro, trocamos a equipe toda, é lógico que você tem uma interrupção, você paga um preço. Se você não cuidar do seu diabetes, você pode perder sua perna, pode ter visão, pode ter um infarto, pode morrer. E o médico não deixa de atender a pessoa porque ele não faz uma dieta ou porque ele não usa um remédio. Ele não abandona aquele doente até o final. Essa gripe é a mesma coisa. O problema é que você não tinha um sistema, pelo que a gente estava vendo, e nós estávamos naquela época com a China sem logística, sem avião. Nós tínhamos 15 capitais brasileiras sem voo diário. Nós tínhamos, historicamente, um número restrito de leitos de CTI. Essa guerra por vaga em CTI, ela faz horas que ela está batendo dentro do sistema, que a gente parada dentro de UPA, esperando ordem judicial. Nós tínhamos que ter um prazo para expandir. Na primeira semana que a gente fez de isolamento, já estavam falando exatamente esse discurso que você está falando. Vai quebrar todo mundo, só uma semana, 2 semanas nós vamos quebrar, nós não podemos fazer isso, nós temos que viver a vida como ela é. Vamos tocar a economia, vamos correr, porque senão a economia vai acabar. Isso é um falso dilema. Nós tínhamos o plano, nós iríamos primeiro expandir o sistema, garantir o mínimo, fazer... Talvez se Manaus não tivesse caído naquele imaginário de que aqui é tão quente que aqui não vai ter vírus respiratório, se a Zona Franca de Manaus tivesse trabalhado junto com a Vila Operária,
talvez ela tivesse saído. Minas Gerais é um case, tem Mato que estudar, Grosso do Sul tem que fazer também não teve. São regiões diferentes. E outra coisa, Mandetta, aqui a gente está com um hospital de campanha em São Paulo com 80% de leitos vagos. Sim. Ou seja, a gente não se preparou, foi um falso dilema também. Essa preparação que viria graças ao isolamento não veio. E a gente está com leitos ociosos, ou seja, há uma completa burocracia maluca aí que está deixando a população indignada. Cadê os leitos? Ou estão sobrando? São Paulo montou os leitos. Você acha que isso não teve preparo? Você acha que São Paulo montou 4.100 leitos sem preparo nenhum? Se ela chegou a informar que ela chegou num determinado momento a usar quase 90% dos leitos que ela fez, então isso daí é um dado falso. Se há 90% de ocupação e a gente vê um hospital de campanha com 80% de leitos ociosos, me desculpe, Mandetta, é um dado completamente falso. Você sobe, você faz a sua taxa de ocupação, depois você cai. Você não viu lá na China, não construíram um hospital de 1.000 leitos de CTI em Wuhan? A China é uma ditadura, não tem números confiáveis, Mandetta. Sinto muito. Mas não tem números confiáveis. Depois de um mês eles foram lá e desmontaram o hospital. Nova York abriu o hospital de campanha, agora eles já estão falando, olha, já estamos equilibrados, daqui a pouco vai desmanchar. Isso é natural, é de uma doença infecciosa. O governador quer contratar mais leito, né? Agora, mas aí eu não estou vivendo, eu não estou sabendo quais são os números de São Paulo. Me puseram uma quarentena, eu estou aqui te dizendo, retratando o que eu vivi enquanto ministro da Saúde e decisões que nós tomamos de vamos parar e vamos aumentar o sistema. Nós tivemos que recompor um parque para construir respiradores, porque o Brasil abriu mão de parque industrial há muito tempo e ficou dependente da China. Isso é um erro dessa globalização por escala que vai ter que ser revisto. Agora, não dá para a gente chegar e falar assim, não, nós deveríamos ter tocado a economia, porque se tivesse morrido bastante gente, mas a economia tivesse boa, nós pelo menos teríamos a economia e nós não estaríamos com um problema econômico. Isso é um falso dilema. Toda epidemia leva a uma grande crise econômica, ponto. Mas eu acho. Ser humano não. Né? Mas, Mandetta, eu acho que a população ela ficou desamparada. Ela ficou sem informação. Eu procurei. Ela ficou sem informação, cara. Eu procurei dar eu sei, você falava, você fala bem. O máximo possível as informações que eu achava corretas para aquele momento. Não, agora, você tinha uma dubiedade. Você tinha um governador falando uma coisa e o presidente falando outra, e um prefeito falando uma terceira, e os vereadores falando uma quarta. Ninguém tinha certeza, né, Mandetta? Então, porque também ninguém sabia. Aí ficou a ciência contra pseudociência. Não, ficou assim, ficou a OMS. A OMS não sabia, não tinha certeza também. Ficou a ciência tentando desvendar o que é esse vírus, de onde ele vem, que imunidade é essa. Vai ser através dessa pseudociência que você fala que vai vir a vacina. E aí que eu quero ver o pessoal do movimento antivacina falar assim, eu não quero, eu não gosto da ciência. É ela, com seus erros, com seus acertos, humana, né? Que vai tentar desvendar esse mistério. A ciência é um conjunto de hipóteses, que se transferem, que são contrastadas. Pode chegar a uma verdade. O problema é você estabelecer uma certeza através de algo que não foi testado. Leva ele lá no hospital. Calma, Chico Bento. Deixa eu... Mandetta, eu vou fazer um break. Deixa eu falar, eu posso. Não, eu vou fazer 3 minutos de break na sequência. Não, eu tenho pergunta. Tem várias perguntas. Eu também tenho pergunta pra fazer, que fez parte da minha live ontem aí. Isso. Então você tem que ter muito monitoramento nesses lugares sobre a velocidade com que esse contágio vai se dando. E o assunto 2 é a sua capacidade instalada de leitos e o percentual de ocupação. Ô Mandetta, você tá mais contraído aqui, até um alívio, porque é uma pressão. Ele tá. Não é aquele Globo News que ele dá o depoimento. William Bonner. Se solta, Mandeteira. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Bolsonaro teve ou não Covid? E vários memes circularam também falando que você tava fazendo campanha política. Tem aquele vídeo clássico, você apoiando a Aécio. O que você acha de tudo isso? Como a gente colocou aqui, ficou uma bagunça do discurso. Agora, Aécio, em 2014, era Aécio contra Dilma, era Aécio mesmo. Aí você tava no busão. Muita gente aqui também comprou bandeirinha. Tem caneca do Aécio. Até hoje. Contra o PT até Satanás. Ô Mandetta, deixa eu... Essas coisas bem claras. Você tá cheirando o candidato, hein? Candidato, hein? Você... Tá bronzeado. Já mandaram no grupinho do WhatsApp do Luciano Huck. Tá parecendo o Henrique Iglesias. Eu fiquei na fazenda. Tá bonitão, bolachudo. Botox. Parece o Zé Augusto, cantor, né?
Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Até outubro, eles mandaram que eu fique sem trabalhar. Não é milagre, a gente não pode ir no achismo. E quando tem é mentiroso os dados. Mentiroso. Bom. 80% de leite funciona. Show em Floripa. Tá louco. Vai ter aglomeração? Floripa vai morrer. Vai passar. Já tá aberto 50% da capacidade. Vou estar lá, 17 vai de julho. Todo mundo. Tem que fazer show. Quando que é o show? 17 e 18 de julho, Floripa Comedy Club. Genocídio com Morgado. Quantas pessoas cabem? Você acha que alguém vai? Vai, sim. Lógico que vai. Mas nem supor uma carta. Lógico que vai. O cara tá bombando no Insta. Insta. 17 e 18 de julho. Fala que é luta contra o racismo que vai todo mundo. Eu vou te mandar embora daqui, hein? Eu tô com medo de voltar pra roça. Então, 17 de julho, Floripa Comedy Club. A última dança antes de voltar pra roça. Limpa aí, ó. Poeira da corrupção. O importante é o espanador da alegria. Ó, coloca onde deve aí. Pega esse espanador, irmão. A última irmão. dança antes de voltar pra rocinha. Não precisa gritar, ó. Vai, dá o espanador pra ele vai usar no final de semana. A dança do espanador. Isso. Você sabe onde você coloca. Agora você exatamente. Tchau, gente. Usa o espanador e faz segunda, tá de volta. Pavão. Se cuida. Valeu. Vai.